momento, vamos fechar nossos olhos, vamos falar do Senhor. Maravilhoso, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas. Amém. Bendito seja teu santo nome, hoje e para toda a eternidade. Amém. Obrigado, muito obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez. Verdade, Pai querido. Senhor, o Senhor ouviu aqui os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Verdade. Os louvores que nós fizemos aqui, cantamos, aliás, né? Verdade. E o Senhor sabe, Pai, que a nossa adoração ela é falha. Somos pecadores, somos indignos, Pai. Mas nós rogamos pelos méritos de Jesus Cristo. Por favor. Aceite a nossa adoração, Senhor. Aceite, Senhor. Aceite esse culto, Pai, de forma de gratidão a Ti, Senhor. Por favor. Neste momento agora, vamos abrir a Tua Palavra. E toda vez que nós abrimos a Tua Palavra, é o Senhor que fala com cada um de nós. Amém, Senhor. Que aquilo que nós vamos ouvir que vem do Senhor possa adentrar nos nossos corações, fazer morada. E Verdade. que possamos sair daqui de forma completamente diferente que entramos. Verdade, Senhor. Porque tivemos um encontro com o Senhor dos céus. Amém. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que bom que vocês estão bem, mesmo diante das lutas, né, dos problemas que enfrentamos. A gente não está sozinho, né? Jesus falou que eis que estou convosco o quê? Todos os dias. Todos os dias. Então não se sinta desamparado, não se sinta abandonado, está passando por um problema de coração. Exista, né? Verdade. Deus ele vai trazer uma solução. Amém. Às vezes um dia ele pode ser um dia completamente difícil, um dia duro. O dia que você planejou uma coisa e aconteceu completamente outra diferente, E né? acontece mesmo. Mas calma, existe coisa melhor do que um dia após o outro, né? Amém. E toda essa luta, né, é um aprendizado para que possamos crescer. Verdade. Nós não estamos sozinhos. Nesse momento vamos abrir a nossa Bíblia. Sim. Eu sempre gosto de abrir aquela passagem de Atos, né, antes de começar o estudo. 4. Atos 4:31. Para nós, né, Marcelo? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Amém. O foco daquele movimento ali era a pregação que Do Evangelho. do Evangelho. Jesus lhe deu uma ordem, né? Ir de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar essas coisas, né? E disse que quando o Evangelho fosse pregado, Jesus voltaria. Então eles acreditaram verdadeiramente. Verdade. Hoje, nós estamos acreditando verdadeiramente que Jesus está voltando, como aquele povo da igreja primitiva? Porque se nós estamos acreditando, nós temos que agir de forma o quê? Igual. Né? Com entusiasmo, com alegria, com empolgação. Verdade. Muitas das vezes, no culto de sábado, irmãos, é uma luta, né? Você vê os irmãos adentrando aqui triste e saindo mais triste ainda, né? Não é ou não é? É complicado. Nós temos que ter, assim, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. E aqui fala que eles oraram com tamanha fé, com tamanha convicção, com tamanha alegria, que quem veio a essa reunião de oração? O Espírito O Santo. Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele vem na nossa reunião de oração, alguma coisa vai o quê? Acontecer. Acontecer. Que coisa poderosa, né? Esse é o momento que nós estamos reunidos e orando, é um momento de algo acontecer. Às vezes o lugar não vai tremer, mas o seu coração vai tremer. Deus ele fala com você de forma individual, ali no seu cantinho. Então aqui todo mundo ouviu a voz do Espírito Santo, todo mundo foi impactado, saiu dali com o rosto iluminado e pregaram o Evangelho. Amém. Irmãos, nós estamos chegando em momentos cruciais da história terrestre. Nós vamos ver aqui algumas orientações de Espírito de Profecia, cuidado com as falsificações, e nós vamos ler daqui a pouquinho, o quanto Satanás ele está se articulando, irmãos. Ele é um general, vocês sabiam disso que ele é um general? Ele é muito articuloso, né? Ele não para, ele planeja, ele se reúne, ele tem estratégias, para quê? Para desencorajar, mas para nós que fazemos parte desse grande movimento, é para desorientar. Então tem muitas pessoas que estão na igreja que estão completamente desorientadas. Verdade.
vem à igreja sábado, domingo, quarta-feira, mas não sabe o seu propósito. Qual é o seu propósito para a igreja? Verdade. Então sempre tem que ter muito cuidado, porque os enganos, eles vão aumentar. Eu estava pregando numa igreja, né? E o tema era um tema simples, era a volta de Jesus Cristo, sinais no mundo religioso, né? Então eu peguei passagens do Espírito de Profecia junto com a Bíblia e coloquei na tela. Só que são passagens que muitos pregadores não gostam de ler. Confronto. É um confronto. Quais são os sinais da volta de Jesus Cristo no mundo religioso? Dentro da igreja e fora da igreja. E a pregação correu no sábado normalmente, mas eu sentia que a mensagem não estava indo o que adiante. Falei, misericórdia, meu Deus do céu. Você olha assim para a igreja, algumas pessoas esfolhando algumas coisas, outras pessoas dormindo. Falei, meu Deus, misericórdia. Mas a mensagem foi dada. Amém. Aí minha esposa estava comigo e falou assim, você percebeu algo aqui nesse culto? Parece que as pessoas não estavam se importando. Eu falei, porque são verdades que não estão sendo faladas. E quando verdades que não estão sendo faladas são faladas, as pessoas não querem ouvir. Porque as mensagens estão aí. Só que precisamos falar. Verdade. Trazer o assunto à tona para que a igreja possa despertar. Mensagem de advertência. Existe mensagem cristocêntrica? Claro, é importante, é muito importante. Eu amo mensagem cristocêntrica, mas temos que pregar também mensagem de advertência, porque o mundo está entrando no colapso, como eu falei ali. As pedras estão falando, irmãos. Pessoas aí fora estão falando. Então o tema de hoje é cuidado com a sua falsificação. Você gosta de ser enganado? Quem gosta de ser enganado aqui? Ninguém. Ninguém gosta de ser enganado. O diabo ele sabe que nós não gostamos de ser enganados. E ele não vai se apresentar como ele realmente que ele é. Então ele vai se fantasiar o quê? De sedutor. Para uma pessoa ser seduzida, ele faz o quê? Ele se aproxima. Ele olha, ele observa. E nesse mundo religioso, nesse campo religioso, irmãos, que o irmão White fala que ele está se tornando um governante, olha só, quem está se tornando um governante do mundo religioso é Satanás. Como ele está fazendo isso? Enganando. Mas nós temos a orientação bíblica, nós temos que estudar a Bíblia, e nós, adventistas, ainda temos o quê? Espírito de profecia. Amém. Uma luz maior, indicando para a luz maior. Vamos lá. Mas antes, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos lá para Mateus. Antes de fazer uma introdução aqui, eu gostaria de ler Mateus com vocês. Amém. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 41. Jesus estava passando por uma situação difícil nesse momento, mas ele traz uma orientação mesmo diante de problemas. Ele diz assim, ó, vigiai o quê? E orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Se está na carne, a fraqueza vai tomar conta. Se está no espírito, vai ter discernimento. Agora, olha aqui o que diz. Revivamento verdadeiro, Monastério da Igreja, capítulo 7, parte 2. Falamos a parte 1 na semana passada. Isso. Cuidado com as falsificações. Ninguém gosta de ser enganado, gosta? Não. Então vamos lá. Outra origem para as curas. Acho-me instruída, está dizendo aqui, irmão Arte, a dizer que no futuro, o que nós estamos vivendo agora, será necessário grande o quê? Vigilância. Vigilância. Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Então, assim, ela fala, importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. O povo de Deus não pode ser um povo o quê? Ignorante. As coisas estão acontecendo, sim ou não? Sim. Precisamos nos santificar, sim ou não? Sim. Precisamos. Temos que ter o equilíbrio? Claro que temos que ter o equilíbrio. Porque o inimigo, quando ele não joga para um lado, ele joga para o outro. Nós precisamos estar no meio, no centro, com equilíbrio, para que não venha virar legalismo, fanatismo, que isso, infelizmente, tem adiantado aonde? Nas nossas igrejas. E tem pessoas usando a Bíblia, tem pessoas usando Espírito de Profecia, para dizer assim, é desse jeito aqui. Nós temos que ter cuidado. Então aqui fala, ó,
Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar controlar a mente de quem? Seres humanos. Aí você pensa, mas de que forma ele pode controlar a mente dos seres humanos? Não, de muitas formas. Ele não está jogando para perder. E aqui diz, as pessoas estão se atando em molhos, prontas a serem o quê? Consumidas no fogo dos últimos dias. Olha isso aqui. Os que rejeitam a Cristo e a sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. O mundo está se preparando, irmãos. Muitas pessoas estão se enveredando dentro e fora das nossas igrejas. Aquele que está em pé, muitas das vezes não está se cuidando e estão caindo junto. Estão apercebendo das coisas que estão acontecendo. As orientações bíblicas estão sendo bem claras. Abram suas Bíblias comigo. No livro de 1 Timóteo. Preste atenção nisso. Pegando um gancho aqui do que nós vemos agora. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Então, os que se rejeitam a Cristo e a sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo ele afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns o quê? Apostatarão da fé. Eu pergunto para a igreja, para que uma pessoa ela possa se apostatar da fé, ela precisa sair da igreja? Não. Sim ou não? Não. Ela pode estar na igreja e pode se apostatar o quê? Da fé. E aqui fala, por obedecerem o quê? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esses ensinos de demônios, para nós, é muito sutil. Se você não analisar, se você não prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, você não fica a perceber. Tem que entender o que está acontecendo. Não se deixe levar pelas suas emoções. Está acontecendo algumas coisas, analisa primeiro antes de tomar qualquer decisão. Porque a decisão que você vai tomar pode complicar ainda mais. E você com isso vai dizer, Senhor, por quê? E vai orar, e por quê? Pois tomou uma decisão errada. Como a irmã Gisele falou. Quando o João, que tinha falado que se tudo continuar assim, eu cheguei em outubro, eu dou baixa também. Analise, você tem um instrumento poderoso, como ele pensou. Qual é o instrumento? Coração. Nós temos um Deus poderoso ao nosso lado. Então, vai tomar qualquer decisão, pare, analise, pense, para que depois não venha sofrer pelo aquilo que Deus não mandou você o quê? Fazer, porque o inimigo é sujo. Ele vai usando pessoas para nos desviar, desfocar. E ele consegue? Algumas pessoas sim conseguem ser o instrumento na mão do inimigo para desviar as outras, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque ele vai trabalhar, importa que não haja nenhuma ignorância espiritual. O espírito mal acha ativamente empenhado em buscar controlar a mente dos seres humanos. Se nós, irmãos, se ele tomar isso aqui, no lobo frontal, a mente do ser humano é essa. Os seres humanos aí fora, irmãos, eles estão completamente desapercebidos. Os seres humanos aí fora parecem que estão agindo como animais irracionais. Você está vendo isso? Eles não estão discernindo nada. Uma vez, semana passada, eu estava no mercado, irmãos, que é coisa estranha. Para você ter uma ideia como é que os seres humanos eles estão agindo. Eu estava no mercado, eu fui para a fila do mercado, a moça que se encontrava nessa fila, ela olhou para mim e disse assim, eu estou também aí. Vamos fazer assim, como a senhora pode estar aqui e estando aí? A senhora não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela falou, mas eu estou aí. Não, a senhora não está aqui. Quem está aqui sou eu. Eu estou na fila aqui, mas eu estou olhando aí porque a fila que andar mais rápido, eu entro. Falei, aqui não. Nem aqui tá certo, hein? Aí eu estou com meu filho em casa e falei, senhora, ou a senhora escolhe estar aqui, ou a senhora escolhe estar aí. O seu carrinho está aí.
Ah, você não vai fazer isso comigo. Eu falei, eu vou estar aqui. Ela virou as costas e ficou nessa fila. Em outras palavras, somente era o interesse dela, olhando para ela, somente. As pessoas não estão discernindo. Porque uma pessoa que tem discernimento, ela não age desse jeito. Verdade. Uma pessoa que tem discernimento espiritual não age desse jeito. As pessoas aí fora estão sem discernimento nenhum. E Satanás está fazendo o que ele quer com essas pessoas. E as pessoas que estão aqui dentro têm discernimento. Mas desde o momento que se fica desfocado, os problemas vão vir. E mediante dos problemas que vêm, se nós não colocarmos o nosso joelho em chão, que o Senhor nos ajuda, nos ilumina, nos mostra o que eu tenho que fazer. Estou sendo atacado, o inimigo está jogando as suas setas inflamadas, eu não estou suportando, me ajuda. Deus, ele traz orientações e te ajuda. Amém. E você, em meio às tempestades, você vai se manter calmo. Você não vai dizer, Senhor, você não se importa que eu estou sofrendo? Irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Mas vamos lá. Olha o que eu digo. Os cristãos devem ser o quê? Sóbrios e vigilantes. E vigilante. Mais uma vez a palavra vigilante. O que é vigilante? Atento. Vigilante é aquele o quê? Que está atento. Que está atento. Vigilante é aquele que fica sem dormir. Alguém aqui já trabalhou à noite? É horrível, cara. Eu já trabalhei 15 anos à noite, né? 15 a 18 anos à noite. E vigilante tem que ter. Tem que vigiar. Não importa se você for segurança, não importa se você trabalhou no hospital. Se você trabalha à noite, você tem que entender que nesse trabalho que você tira plantão à noite, você não deve tirar a noite inteira para o quê? Para dormir. Você tem que tomar o quê? Cuidado, você tem que vigiar. Então os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza Ao adversário. ao adversário. Quem é o adversário? O diabo, que anda em redor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. E consegue tragar ou não consegue tragar? Teve uma pessoa na igreja que falou assim, acho que eu até contei isso já, ele falou assim, comigo o diabo não consegue nada. Eu falei, você está enganado. Nem eu nem você podemos fazer nada. Se não for a mão poderosa de Cristo Jesus, nós já perdemos. Não temos poder para Não resistir. temos poder para resistir às suas investidas. Não temos. Aquele que bate no peito e fala, eu tenho poder sim. Eu tenho poder. Não tem. Você tem poder através de Cristo Jesus. Entende? Porque Jesus falou, sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Eu estava falando para um jovem na semana passada, eu falei assim, cuidado com o lugar que você frequenta. Porque em muitos lugares Deus não te prometeu te livrar se você entrar ali. Não é que ele não tem poder, ele tem. Mas você é dono das suas escolhas. Como diz aí fora, senhor do seu destino. Verdade. Então, cuidado. Ele está como um leão, buscando a quem possa tragar. E infelizmente, irmãos, está enganando muita gente. Pessoas sob influência de espírito mau operarão o quê? Milagres. Milagres. Então tem isso ainda, né? Isso vai crescer. Isso vai crescer. Pessoas com espíritos ruins vão operar milagres. Vai ser uma contrafação. Isso já está acontecendo? Sim. Mas vai aumentar? Vai. Nós estamos em meio, irmãos, a um final da história. Eu estava falando com a minha esposa hoje. Não fique esperando que a justiça venha aumentar. Não fique esperando que o Brasil venha melhorar. Não fique esperando que os governos venham entender o pobre. Não, irmão. Falei, não, vai piorar. O que é ruim vai piorar. A injustiça, a mentira, a calúnia, tudo vai piorar. Deus está selando o seu povo. Chegou a hora. Verdade. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado terão lugar em breve. Que cenas que vão vir? Assombrosas. O que é uma cena assombrosa? Poxa. É uma cena que causa espanto. É uma cena que causa terror. Você lembra? Eu não sei se foi esse ano, foi ano passado, que um endemoniado, ele invadiu uma escola de maternidade, uma escola de criança, jardim de infância, e matou. Foi esse ano ou ano passado? Foi esse ano. Ano passado. Foi uma creche esse ano? Foi esse ano. Foi esse Foi ano? esse ano, foi. Foi? Acho que foi no começo desse ano. Ele pulou ali e com machado saiu dando machadada nas crianças. Foi uma coisa assombrosa ou não foi uma coisa assombrosa? Pessoas que chegaram naquele momento, num local ali, não conseguiram ver aquela cena dela.
Porque tinha crianças ainda com machado cravado na cabeça, agonizando. São coisas assombrosas ou não são coisas assombrosas? Cenas assombrosas vão vir, irmãos. Pessoas que sempre ouviram aquilo, infelizmente passaram por aquilo. Cenas terríveis vão vir. Mas, irmão Alex, aonde está Deus? Que Deus não fez nada. Deus continua no mesmo lugar, irmãos. O Todo-Poderoso. E Ele tem dado oportunidade para todas as pessoas. O mundo, irmãos, vai se tornar um lugar muito ruim. Porque se Deus ele melhora tudo para cada um de nós, para todas as pessoas, nós vamos querer viver nesse mundo de miseráveis. Já estão querendo, né? Já estão querendo. Tanto é que na Europa, né, isso todo mundo sabe, as igrejas acabaram, as igrejas cristãs. Porque lá é muito conforto, irmão, lá é muito bom. Existem lugares da Europa que é muito bom. Agora na América, né? E agora a América, né? Estava conversando com o pastor Romano, ele falou, Alex, e eu quase caí duro, né? O berço do Adventismo é o Brasil. Eu falei, misericórdia. O berço do Adventismo é o Brasil agora? É o Brasil. Porque nem na América, nos países, nem nos Estados Unidos, nem se fala, a Europa acabou. Eu falei, pastor, se o berço é aqui, nós estamos muito ruim então de cristianismo. Porque muitas coisas estão acontecendo. Ele falou, a maior quantidade de adventistas do mundo se encontra onde? No Brasil. Irmãos, precisamos urgente do batismo do Espírito Santo. Não precisa chegar a essa cena para que eu e você possam tomar uma posição lá do Senhor. Cenas assombrosas com os pais segurança relativamente ligados terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará o quê? Milagres. Aqui estão as passagens, para a gente ganhar tempo, a gente não vai ler agora, né? Fará com que as pessoas fiquem doentes. Olha o que o miserável lhe faz. Isso vai acontecer muito, irmãos. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas o seu poder satânico. Serão consideradas, então, como curadas. Essas sombras de cura aparente levarão os adventistas no sétimo dia A prova. a prova. Para quem? A prova. Para nós. Se acontecer isso, né? Como você vai convencer uma pessoa, ou uma família, né? A pessoa vai dizer, não, mas calma aí, eu tinha uma pessoa que foi curada assim. E aí, como é que você me explica isso? Aí você vai ter coragem de falar para essa pessoa, olha, são espíritos de demônios. A minha prima falou isso, Alex. Falo isso? Ela ficou, tipo assim, presa à Igreja Universal porque ela viu que ali ela recebeu uma bênção, uma cura, então ela crê que aquela igreja ali é a igreja. E não é, irmãos. E falando isso, eu estava conversando com uma pessoa, tem uma igreja, irmão, próxima daqui, que algumas pessoas estão migrando da Adventista para a Universal. Você sabia disso? Essa igreja? Você vai dessa igreja? Estão migrando para lá. Não daqui de Bento Ribeiro. Não, né? próximo Isso, daqui. isso. Estão migrando para lá. Falei, por que vocês estão fazendo isso? Ou perguntei à pessoa, por quê? Porque a igreja lá Adventista é uma igreja muito fria. Falei, é por isso. Por que você não trabalha através do Espírito Santo para aquecer essa igreja? Vocês estão migrando para uma igreja que não tem nada a ver. Para você ter uma ideia, que ele engana. E a igreja está sucumbindo, irmãos. Porque as pessoas talvez estão cansadas desse tipo de culto. Num culto não é emocional. Culto não é emocional. Culto é emocional. Não. Vamos ficar em pé, vamos pular, e pula. Vamos colocar uma música mais feliz aqui, mais alegre. Vamos fazer algumas coisas novas. Precisamos fazer isso, irmãos? O culto, como o irmão Monte fala, se caracteriza em calmaria e respeito e reverência. Alex, o meu esposo não quer vir para a igreja, mas ele liga a televisão e fica lá, esqueci o nome do pastor. O pastor fala uma porção de troço ruim, uma porção de... as doenças todas que tem no mundo, ele fala. Sim. E aí ele bota o copo dele lá e depois passa no corpo. Eu já falei, É mais cômodo isso, irmão. Mais fácil. Isso é bom, fica sabe por quê? chamando isso para dentro de casa. Porque Ele acha que aquela água está benta. Porque esse tipo de coisa não nos remete a abrir mão A graça de de coisas que Deus. nós gostamos. Andar com Jesus Cristo é viver uma vida de renúncia. E muitas pessoas não querem renunciar ao quê? A nada. Então Satanás ele vai fazer o que tem que fazer. Serão considerados então como curados. Aí vai fazer aqui como eu já li aqui para vocês. Muitos que tiverem grande luz Deixarão de andar na luz. Olha só. Porque não se tornaram um com Cristo. Cristo. Esse é o E problema. essa prova vai vir para os adventistas do sétimo dia.
Entendeu? As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Vamos prosseguir. Antes disso, irmão, abre a Bíblia comigo, pegando um ganchinho disso aqui. Lá em Apocalipse, olha aqui. 16, 14. Eu vou pedir para alguém, quem achou, lê para nós aí, por favor. Apocalipse 16, 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, assim, operadores de sinais, operadores de milagres. E ele se dirige aos reis, né? Se dirige aos reis. Eu estava vendo uma matéria, irmãos, o que está acontecendo no mundo? Está acontecendo muita coisa, e nós temos que estar percebidos disso. Né? Vocês estão vendo que a NASA, né, ano passado, falou que abateu uma nave. E não tinha nada na nave. Mas seres do outro mundo, que não existe, estão querendo manter contato. E vão aparecer, irmãos. Vocês sabiam disso? Que seres extraterrestres vão aparecer. Naquele livro Viagem ao Sobrenatural, ou você pega no testemunho de Roger Monet, ele já dizia isso. E quando esse contato for feito? Como que fica o cristianismo? Quem considerará o cristianismo alguma coisa? Se hoje o cristianismo está vivendo desse jeito. Quando for feito esses sinais? Porque eles vão preparar todo um caminho para que o falso Jesus Cristo, como eles chamam de Maitreya, venha aparecer no mundo, irmãos. Tudo que está acontecendo é preparação para esse falso Jesus aparecer. É por isso que o cristianismo está do jeito que está. É por isso que nós precisamos urgentemente do batismo diariamente do Espírito Santo. E é por isso que a porção dobrada será dada para esse povo que se chama remanescente, irmãos. Porque não será uma coisa fácil. O mundo falará algo e nós vamos falar contra isso. Vamos lá. Se aqueles que, por quem são realizadas curas, estão realizando curas, acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus. Então eles fazem os milagres, mas com relação à lei, eles negligenciam. Você pode ver que não tem o quê? Alimento. Mas eles vão dizer assim, olha, se eles curam e eles, na concepção de vocês, transgridem a lei, é vocês que estão errados, na verdade. Olha. Porque eles estão curando e vocês. Nós iremos curar também? Sim, haverá um momento específico também. Mas nem todos vão fazer esse tipo de milagre. Nós vamos confrontar, nós vamos ver isso acontecer. E seremos acusados por eles também. E continuem em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer toda extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Eles não possuem grande poder de Deus. Eles não têm grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. Ele é transgressor da lei moral e emprega todo o ardil que possa usar para cegar os seres humanos a seu verdadeiro caráter. Olha. É uma guerra, irmãos. É uma batalha. Nós estamos caminhando para essa guerra final? Sim. Alex, o mundo já acredita que a lei de Deus não está mais em vigor. Imagine quando tiver milagres acontecendo, que as pessoas estarão vendo, aí que o mundo vai cair em cima mesmo. Sim. Olha, irmãos, quando fala uma perseguição qual nunca houve, a gente não tem noção do quanto vai ser, né? É verdade. Vocês que são mais antigos na igreja, o que vocês estão sentindo na igreja em que vocês congregam? Vocês estão sentindo mais vigor? Pessoas que estão assim, mais assim, está na hora? Ou vocês estão sentindo que a igreja está caminhando com os passos mais difíceis? Mais difíceis, não é? Muitos estão desanimando, né? Muitos estão desanimando ou não? Sim. Muitos estão desanimando. Eu estava conversando com 2 jovens adventistas essa semana, sábado semana. Irmãos, eu ouço muito, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, mas eu gosto de ouvir. Eu não falei nada, só assim, Alex, casal jovem adventista, está na igreja há muito tempo. Esse final de semana, no sábado à noite, eu perdi 2 horas do meu tempo. Minha noiva me levou para mim ver Barbie. Rapaz, você foi ver Barbie no cinema? Eu fiquei 2 horas lá, sou um adventista. Eu pensando assim, misericórdia, meu Pai do céu. Onde esse povo está, gente? Com o que eles estão frequentando, o que eles estão vendo? Porque hoje, irmãos, tudo isso se tornou normal, você sabe disso.
Tudo isso é normal. Os nossos jovens nos campos de futebol, no cinema, nos bares da vida, né? Nas cafeterias do shopping da vida, você sabia disso também? Tudo é normal. E você acredita realmente que Deus vai derramar o seu Espírito Santo para essas pessoas? Não. Ele não vai. Por que ele não vai? Porque está escrito, irmãos, que não é de qualquer pessoa. Não é de qualquer maneira. Irmão Maite, ela viu o seguinte, ela falou, eu vi a Sara pregar o Evangelho, um povo a resplandecer de uma santa consagração. Não é fanatismo. Santa consagração não é fanatismo. Hoje em dia, santa consagração, estão falando para nós que nós somos fanáticos. Santa consagração não é fanatismo. Uma pessoa que se consagra hoje, no meio de muitos de nós, é fanático. Você é fanático. Está se considerando. O inimigo, ele é tão sutil, né? As pessoas falam muito de uma série, The Close, né? Uma coisa assim do tipo, né? E eu falei, poxa, se falar de Jesus Cristo, eu vou começar a querer assistir isso também, né? Aí quando eu fiquei falando, o autor, né, como você falou, fala que 95% do que acontece ali na série, The Chosen, né, não está na Bíblia. Quer dizer, 95% foi inventada e só é como as novelas da Universal. Tudo para distrair a mente, moço. O ator, ele é de uma seita dos templários, que faz papel de Jesus Cristo. O diretor é mormon, 95%, ele falou, 95% que está ali não está na Bíblia, não. A gente que colocou ali. E as pessoas ficam, olha, rapaz, que maravilha. É Bíblia. É Bíblia. Mas o povo se apartou o quê? Da Bíblia. E o povo vai ser enganado, irmão. Muitos serão enganados. Muitos são chamados. E poucos são os escolhidos. Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará, Satanás, com sinais e prodígios de mentira. E continuará esse prodígio até o fim da graça, para que os iníquos, para que os que indique, comprova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Imagina, as pessoas estão convencidas. Porque, irmãos, prodígio, todo mundo quer ver prodígio. Quer ver, não ver? Quer ver prodígio. As igrejas hoje estão cheias, por quê? Porque as pessoas não estão lendo mais a Bíblia. As pessoas fazem aquele teatro no púlpito ali, e aquela guerra de pessoas endemoniadas, de barulho, de bagunça, e todo mundo eufórico ali. As pessoas querem ver isso, irmãos. As pessoas não estão querendo ler Bíblia. Você lê Bíblia, já dá sono. Ou abre a palavra, começa a falar a palavra de Deus, as pessoas já não suportam mais. Não, o tempo do culto tem que diminuir. Esse negócio, estou falando isso que eu já ouvi, esse negócio de começar às 9 horas da manhã e terminar 11h45, meio-dia, isso tem que acabar isso. É muito tempo para que possamos estar ali sentados, irmãos. Eu estou falando de pessoas que adventistas que falaram isso para mim. Eu falei, não vai para a igreja. Fica em casa. Eu falei, fica em casa. Pessoas vêm falando comigo, olha, mas na outra igreja, eles mudaram. Tem uma igreja nossa, estão mudando. Estão colocando os cultos às 10. Falei, misericórdia, irmãos. Falei, me tire do acionato, me tire da liderança, se vocês aprovarem isso. Me tire, eu não quero fazer parte disso. Eu não aceito isso. Não concordo com isso. Pode me tirar, não concordo com isso. Porque isso é demais, irmãos. Para as coisas do mundo nós temos 10, 12, 15 horas. 2 horas. Mas para as coisas de Deus 3 horinhas, 3 horas e meia, um sábado de adoração já é muita coisa. Não consegue ficar na igreja louvando, adorando, ouvindo uma bela de uma mensagem. O povo está assim, irmãos. Infelizmente, muitos que estão na nossa igreja perderam suas características. Satanás, ele sabe disso. Ele está vindo como está vindo. Às vezes não está enfrentando nem muitas lutas para derrubar algumas pessoas que estão na igreja. Não está enfrentando dificuldade. Ele está tendo facilidade. Estamos terminando. Falsos dons de língua em 1864. Vamos falar um pouco mais para a semana que vem. Que é só um finalzinho, um pedacinho aqui. O espírito de fanatismo tem dominado certa classe de observadores do sábado. Ali na costa leste dos Estados Unidos, eles não têm bebido senão levemente da fonte da verdade. Bebido o quê? Levemente. Levemente. Você, quando está com sede de água,
Você tomar um dedo de água que satisfaz? Você quer beber água, né? Então, naquela época também, em 1800 e... 64. Irmãos, e se em 1864 estava desse jeito, imagina hoje, Marcelo. Eles não têm bebido senão levemente da fonte da verdade e não estão familiarizados com o espírito da mensagem Do terceiro do terceiro anjo. Não estão preparados, não estão se preparando. Se você fazer uma enquete dentro da nossa igreja, o que é a mensagem do terceiro anjo, ninguém sabe. A maioria não sabe, não sei não. Eu já ouvi falar várias vezes, mas o que é? Não sei. E a gente tem falado. A situação está tão difícil na nossa igreja que o pregador prega aqui no sábado e lá na porta as pessoas que assistiram, grande massa que assistiram, já esqueceram do que foi falado. Satanás ali mesmo já embota logo na mente logo e as pessoas não têm ideia, irmãos. Não tem ideia. E às vezes, quando vão falar com o pregador, porque a mensagem não era a mensagem que ele veio ouvir, porque agora funciona assim, eu tenho que ouvir uma mensagem que eu quero ouvir. Não é isso? Porque dentro da internet você tem um mundo de mensagens, de pregações. E não é isso que Deus ele quer, irmãos. Nós estamos vivendo momentos finais da história. Algumas dessas pessoas têm forma de culto e que se chamam dons e dizem que o Senhor o pôs na igreja. Pessoas que falam que são cultas, que foi chamado, né, para um propósito da igreja, e olhando assim parece que é uma pessoa culta, mas não é. Tem uma palavra sem sentido, A quem chamam língua desconhecida. Desconhecida não só aos seres humanos, mas ao Senhor e a todo o céu. Senhor de todo o céu. Mas, irmão Alex, aqui na nossa igreja, isso não vai dar certo, as pessoas falando uma língua estranha, irmãos. Acho que o diabo é burro de colocar a língua estranha no nosso meio. A língua estranha que ele vai colocar no nosso meio é misturar a verdade com mentiras. A irmã Ângela fala que muitos, ao subirem no púlpito, levantaria a tocha que infernal de Satanás. Como pode isso? Está lá escrito, em anos finais. A gente tem que ficar percebido, irmãos. Chegou ali para mim, cara. É do movimento dissidente. Qual é o livro? Aquilo que foi falado. Mostra para mim. Não é um livro, Acho né? que esse livro. Deixa eu ver. Tem um livro também que tem os dizeres. Eu Foi aquele que foi falado no concílio, né? Eu recebi e já li. Eu li esse livro. É. Estou lendo algumas coisas. Eles começam bem devagar, bem lento. As coisas vão se afirmando, né? Eu leio para entender, né, um pouco do pensamento deles. Então ali vai se firmando, pô, legal, a gente vai ali, palavras certas, né? Mas no meio do livro já começa a introduzir algumas coisas ali, irmãos. Então o inimigo ele tenta de todos os lados, O né? pastor Jonas falou muito disso no Sim. concílio, né? Uma mensagem dele para encerrar. Sim. Falou Então, sobre foi forte muita no coisa, desafio. né? Só que, Marcelo, para essa igreja, o trabalho tem que ser mais intenso. Eles fazem reunião dos demônios. Sim. E vem lá de cima. A ordem vai lá de cima, gente. O que vai vir aqui, quando viemos, às vezes vai ser pela boca do pastor, dizendo que o pastor tem culpa. Mas ele pode transmitir algo que a gente não venha concordar com ele. Opa, tem coisas que estão entrando na nossa igreja que não são bíblicas, sim ou não? Sim. E nós sabemos. E eu não concordo. Porque se não está na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, E nem faz parte do movimento dissidente. ele nem faz parte. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa falou assim para mim, Alex, dentro da nossa igreja, líderes religiosos, tem muitos que são maçons. Eu não falo isso para todo mundo, mas tem aí em cima, são maçons. O trabalho deles é intenso, cara. Para tirar a característica da igreja. O diabo está trabalhando intensamente. Na última conferência geral, eu já falei isso. O que foi falado lá pela boca do Michelson Borges, quem estava lá, você estava lá, você ouviu. Foi colocado em checkmate a veracidade da Bíblia no sábado, irmãos. A semana da criação, né? A semana da criação, Como se fosse eras e não uma semana literal, né? Presidentes e mais presidentes. Você está pregando, eles não estão pregando heresia. Onde o nosso pastor me falou bem claro ali, ele não era para ter falado isso. Essas verdades assim não pode. Vamos nos preparar, a igreja. O que está acontecendo não é brincadeira. Ele vai trabalhar.
Mas nós temos que estar baseados onde? Na Bíblia Sagrada. Essa é a igreja. A igreja de Deus é essa, Amém. que nós fazemos parte. E o inimigo está irado. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Então, assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ler, vamos estudar, vamos orar. Acho que tem mais um slide aí. Tem mais um slide? Tá Acho bom? que tem sim. Ah, tem mais um sim. Obrigado, Marcelo. É. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres, ajudados pelo grande enganador, o fanatismo, a exaltação e o falso falar em línguas. E o culto, isso aqui, ó, Ruidoso. entrou nas nossas igrejas. Isso aqui entrou. Eu falo muito sobre isso aqui. O culto ruidoso. O que é culto ruidoso? Barulhento, né? Culto barulhento. Quanto mais barulho, melhor. Né? Culto barulhento. Né? Dons, tem sido considerado dons posto na igreja de Deus. Isso não é, irmãos. Alguns têm sido iludidos a esse Respeito. Quanto mais barulho, pior é. E não, Deus não aceita culto barulhento, batuque, tambores, carrom. Sabe o que é carrom? Carrom entra na igreja. Né? O que é isso? Carrom é um tambor. Ah, E entrou sob a orientação de um pastor muito famoso. eu já vi, tá bom. Entrou. Quando ele lançou, entrou. E as pessoas vão dizer o quê? Mas foi o fulano de Deus que lançou, ele falou que pode, ele estudou para isso. Nada. Nada disso. Espírito profecia, irmãos. Dela, Deus chamou os profetas. Por isso, graças a Deus, nós temos Bíblia e Espírito profecia. Porque não havendo profecia, o povo não queria. Então, muito, esses cultos, cuíca também entrou, e outras coisas mais entrou também. Você sabia que cuíca também entrou? Cuíca, samba também, hip hop, reggae, tudo isso já entrou, irmãos. E esses cultos não são aceitáveis. Se um dia você for num culto na nossa igreja e tiver esse tipo de coisa, vá agora. Não fica ali para assistir, não. Que Deus não está aceitando aquele culto, não. Que Deus nos abençoe. Verdade. Que Deus nos ajude semana que vem. Isso aí, irmãos, é o Espírito de profecia. Eu estou só lendo. Ah, irmão Alex está inventando. Não, irmão, eu estou só lendo aqui. É um pequeno livro. Reavivamento verdadeiro, a maior necessidade da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Semana que vem vamos dar continuidade aqui, tá bom? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós não queremos ser enganados. Não queremos. E para não sermos enganados, Tenha compaixão. Jesus ele foi bem enfático. Examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. Amém. E são elas que dão testemunho de mim. Verdade. Como igreja, nós precisamos ler a Bíblia. Verdade. O Senhor levantou um profeta, Senhor. E tem escritos, muitos escritos. O que nós temos que fazer como povo do Senhor, esse movimento profético, é estudar também esses livros proféticos, Pai. Verdade. Para que não venhamos ser enveredados e enganados. Tenha compaixão. Prepare a tua igreja para esse último confronto que está à porta. Para essa última batalha que vai acontecer. Prepare cada um de nós, Pai. E que ninguém aqui venha estar desapercebido, desatento, Senhor. Nos ajude. Por favor. Agora, Senhor, estamos indo para a nossa casa. Mas nós não queremos ir sozinhos. Verdade. Nós queremos ir com o Senhor. Estamos aqui com o Senhor e queremos com o Senhor na companhia de seus santos santos. Abençoe, Pai, o restante dessa semana. Nós são bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Senhor.